Olá! As entidades do Sistema S devem observar o princípio da segregação de funções em seus processos de contratação? As entidades do Sistema S são pessoas jurídicas de direito privado e não integram a administração pública. Conforme o entendimento do Tribunal de Contas da União, as entidades devem realizar suas contratações observando as disposições de seus próprios regulamentos. Os regulamentos devem ser elaborados respeitando os princípios aplicáveis à utilização de recursos públicos, tendo em vista a natureza parafiscal dos recursos utilizados pelas entidades. Pelo mesmo motivo, as contas são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União. E para evitar questionamento, as entidades devem contar com mecanismos internos de verificação da legalidade de seus atos, buscando dessa forma eliminar os riscos relacionados à utilização irregular de seus recursos. E o princípio da segregação de funções é especialmente relevante nesse ponto. A segregação de funções é um desdobramento do princípio da moralidade e busca evitar que o mesmo agente atue em várias fases do processo de contratação, permitindo que todos os agentes envolvidos no processo atuem com a necessária imparcialidade, especialmente quando se trata da aprovação dos atos realizados em etapas anteriores. Não é possível, por exemplo, que o assessor jurídico participe como membro da comissão de licitação em processo cuja legalidade será por ele analisada posteriormente, ou ainda que atue como ordenador de despesa em contratação direta, cuja análise de legalidade será de sua responsabilidade. O Tribunal de Contas da União já recomendou a seus jurisdicionados que observassem as boas práticas administrativas no sentido de atentar para o princípio da moralidade no que diz respeito à segregação de funções, de modo a evitar que o mesmo servidor execute todas as etapas das despesas e que não designassem para compor uma comissão de licitação um servidor ocupante de cargo com atuação lá na fase interna do procedimento licitatório, e isso em atenção ao princípio da segregação de funções. Especificamente em relação às entidades do Sistema S, o TCU já se manifestou sobre a obrigatoriedade de também observarem o princípio da segregação de funções. Concluindo a análise de hoje, em razão da natureza dos recursos utilizados e da necessidade de efetuarem o controle interno da legalidade de seus atos, as entidades do Sistema S devem observar o princípio da segregação de funções em suas contratações, de forma que os agentes envolvidos não atuem em mais de uma fase do processo, especialmente quando se tratar da aprovação dos atos realizados anteriormente. A esse respeito, sugiro a leitura de pergunta e resposta veiculada na revista Zenit Informativo de Licitações e Contratos. Até breve!